Meus irmãos, eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando o ensejo que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia Sagrada no livro de Juízes, capítulo de número 6, um texto conhecido da igreja, pois um texto que Deus colocou nos nossos corações. Juízes capítulo 6, verso 11. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por Ele me conceder mais essa oportunidade de estar aqui adorando ao Senhor Jesus. A vida do nosso pastor vice-presidente, Deus abençoe, pastor Eliseu, pela confiança, todos os obreiros que estão aqui em minha retaguarda. Glória a Deus. Todos encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E a igreja diz amém. Amém. Diga para o seu irmão que está do seu lado: o Senhor, diga mais forte, o Senhor, Ele te contempla, te vê o teu esforço do teu trabalho. Então haverá uma recompensa sobre a sua vida. Se assente adorando ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Confesso que eu estou com minha carne trêmula, irmãos. Aleluia. Ficamos aqui 12 dias direto. 12 ministrações que só Jesus, irmãos. Só Jesus dá na vida do homem palavras. E nessa noite não será diferente. Sabe por que a palavra é dele, irmãos? Aleluia. E ele fala do jeito que ele quer, da maneira que quer, usa quem quer de uma forma especial. Eu sei, se você prestar atenção em mim aqui, você vai sair daqui não da mesma forma que você entrou, mas você vai sair daqui cheio da presença do Senhor Jesus. Eu começo dizendo a respeito de um povo. E este povo é um povo eleito, um povo escolhido por o próprio Deus. Deus, Ele mesmo vai dar crescimento a este povo. Em toda a história da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar Deus investindo neste povo. E essa história vai dar-se início lá no capítulo de número 12 do livro de Gênesis. Todos nós conhecemos a história de Abraão, como numa forma tão linda e tão importante. Abraão, uma certa vez, eu quero imaginar que na sua casa, ele ouve uma voz que ele nunca tinha ouvido. Ele ouve uma voz suave falar com ele. E no mesmo instante que ele ouve a voz falar com ele, ele percebe que aquele que está falando com ele está pedindo algo. Está pedindo para que ele exerça, obedeça algo, só que tem um porém. Ele não conhece, ele não sabe quem é que está falando com ele. Simplesmente ele está ouvindo a voz que diz: Abraão, saia do meio da sua terra, no meio da sua parentela, a uma terra que eu te mostrarei. Em seguida, no verso de número 2, a Bíblia diz que Deus faz uma promessa na vida dele, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Eu não sei se foi por causa da promessa, eu não sei se foi pela confiança que ele sentiu no seu coração,
quando ele ouviu essa voz, mas o que eu sei é que ele se levanta do ambiente que ele está, e ele vai pegar algumas coisas de sua casa e vai sair a peregrinar sobre a face da terra. O interessante é que dentro deste capítulo, nós não vamos ouvir Deus falar de um lugar aonde Abraão vai repousar. Eu já disse aqui uma vez, Abraão não ouve da parte de Deus o lugar aonde ele vai encostar a sua cabeça para descansar. Abraão, ele não ouve de Deus aonde seria a sua parada, aonde ele ia estacionar juntamente com o restante que ia acompanhando ele. Mas o interessante é, irmãos, que a confiança de Abraão é tão grande que ele pega as suas coisas juntamente com Sarai e sai a peregrinar sobre a face da terra. A Bíblia nos diz que o povo começa a crescer. É bem verdade que veio a época de Moisés e o povo está lá no Egito, sofrendo nas mãos de Faraó. E a Bíblia nos diz que naquela mesma situação aquele povo estava, só que Deus tinha feito uma promessa a Abraão, e que o tempo de Abraão já tinha se passado, o tempo de Isaac também se passou, e o tempo de Jacó também já tinha se passado. Mas Deus tinha feito uma promessa na vida daquele povo. Só que o povo está cativo, o povo está preso, e ninguém pode receber promessa da sua vida alguém que está preso, alguém que está sendo oprimido. É bem difícil alguém que está preso ter esperança daquela promessa se cumprir. É mais fácil aquele que está preso ou sendo oprimido por alguém olhar tudo para ele é negativo. Só que aquele povo está ali naquela situação. Só que o povo reconhece que tem uma promessa. E eles começam a reparar e ver e perguntar-se a si mesmo o que está faltando para que a promessa venha a se cumprir nas nossas vidas. Será que Deus vai cumprir as promessas da nossa vida nessa situação? E o povo começa a indagar. Só que neste mesmo período a Bíblia nos diz que eles vão clamar a Deus. Eles clamam a Deus, e Deus lá de cima começa a observar aquele povo que está clamando, o povo que está buscando Ele com o seu coração aberto. Deus observa que deles está tendo uma responsabilidade, o seu coração está aberto e eles estão de verdade adorando ao Senhor. Então Deus começa a fazer que a promessa começa a se cumprir. Então ele levanta Moisés. Moisés, ele vai nascer no período mais difícil da face de Israel, aonde tem uma perseguição, porque algumas pessoas estão dizendo que naquele mesmo ano vai nascer alguém que vai fazer o povo hebreu triunfar sobre a face da terra. O inimigo logo ficou com o pé atrás, dizendo: espera aí, se esses hebreus vão triunfar, eles estão dizendo que vão ser maiores do que eu. Só que isso, irmão, já era promessa do Deus de Israel. E quando Deus fala, Ele cumpre com a sua palavra. O inimigo pode tentar uma vez, o inimigo pode tentar duas vezes, o inimigo pode até tentar a terceira vez, mas a promessa do Senhor na minha e na sua vida, ela se cumpre. Aleluia. Então levante a mão nessa noite, porque sabe o que eu vou dizer para você? Eu vim aqui para te dizer que a promessa que Deus fez na sua vida ainda está de pé, e ela vai se cumprir, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Só que este povo tem os seus altos e baixos. O interessante é que o capítulo que nós lemos, depois que eles saíram do Egito, eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o capítulo que nós estamos lendo, este mesmo povo,
estão nos altos montes, porque estão ali sofrendo nas mãos dos medianitas. Os medianitas não dão espaço mais para os israelitas. A história chega até a nos dizer que os israelitas descem para plantar. Só que na hora da colheita, os midianitas apertam eles e eles não conseguem mais colher aquilo que ele plantou. A Bíblia nos diz que eles vão se refugiar nos mais altos montes de Israel, vão ficar ali sofrendo. A situação é até apertada que o povo vai dizer: é melhor nós ficarmos aqui em cima, porque lá embaixo está perigoso. É melhor nós acostumarmos com essa situação aqui em cima, porque lá embaixo já não dá mais para nós. A situação apertou e a história nos chega a dizer que eles lá em cima do monte, eles começaram a construir, eles começaram a cavar algumas cavernas, eles começaram a construir alguns vales. Eles corriam para dentro do vale quando o inimigo atacava. Só que Deus, que fez a promessa, Ele não quer ninguém escondendo no vale. Se estiver no vale, Deus estará com ele, não precisa se esconder. Quando Deus faz uma promessa, Ele não quer ver ninguém dentro da caverna. Você lembra quando Ele falou com Elias: Elias, eu vou falar com você, só que é necessário você sair daí de dentro desta caverna. A minha voz vai te orientar, mas é necessário que você saia de lá. Se Deus fez promessa na sua vida, irmãos, e você está em algum vale, em alguma caverna, Deus está dizendo nessa noite: saia daí, porque a minha voz está te chamando. Saia daí, porque a promessa vai se cumprir na sua vida. E o tempo vai se passando, e o povo vai se acostumando naquele ambiente. Só que tem um lá dentro, pastores, que estão na minha retaguarda, que estão vivendo a mesma crise. Está lá em cima no monte, está tendo que se esconder dos inimigos. Só que o interessante é que este homem, ele vai se arriscar. É a imaginação minha. Eu quero imaginar que este homem, pela calada da madrugada, ele vai imaginar: olha, eu plantei, certamente já dá tempo de eu colher, já está na hora de eu colher. Então de madrugada ele vai descer sem fazer um barulho, e vai ver que os inimigos estão aí dispersos. Então correndo ele vai colher aquilo que ele plantou, mas vigiando, porque a qualquer momento um inimigo pode aparecer. Ele pega aquilo que ele plantou e está nascendo, e já nasceu, e ele sobe para o alto monte. Chegando lá, ele usa de estratégia, porque o lugar aonde ele vai estar é o lagar. O lagar é nada mais, nada menos do que o lugar aonde se pisa uva, aonde se fabrica o vinho. Então a história vai nos dizer que ele está lá, porque Gideão está imaginando: é o último lugar que alguém vai me procurar, é no lagar. Porque se o lagar é o lugar aonde se produz uva, eu plantei, foi trigo, eu colhi, foi trigo, ninguém vai me procurar aqui. O interessante é que quando chega de manhã cedinho, ele pega aquilo que ele plantou, mesmo se escondendo, pastor Gedilson, mas ele continua trabalhando. Ele está trabalhando. Ele pega aquilo que ele plantou, aquilo que ele colheu, melhor dizendo, ele observa o lugar. Só que o lugar é adequado, porque não tem as ferramentas certas para se usar. Está ali todas as ferramentas para usar na fabricação de uva ou de vinho. Não tem mais ferramenta. E agora, o que eu vou fazer? O fruto está aqui, só
só que não tem ferramenta adequada. Eu tenho que dar um jeito aqui. Eu não posso deixar de trabalhar. Já está a responsabilidade nas minhas mãos. Eu preciso buscar de Deus estratégia. O serviço tem que se realizar. Alguém olhou para Gideão e disse: Gideão, esqueça isso, nós vamos perecer aqui em cima. Ele disse: não, eu não posso. Se eu plantei e Deus permitiu eu colher, eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar fazendo. E ele vai procurar um jeito, só que não tem, irmãos. Sabe o que ele vai usar? Ele vai usar a sua criatividade. Eu quero imaginar que ele tem que quebrar a casca daquele trigo para que o fruto apareça. Só que não tem martelo, não tem madeira. O que ele vai usar? Ele vai usar o que ele tem. Ele vai usar as suas mãos, ele vai usar os seus pés. Só que o trabalho tem que continuar, o serviço tem que continuar. Porque é assim, irmãos, a obra de Deus não para, a obra de Deus não pode parar. Não tem ferramenta, Deus te entrega. Se está escondido, não se preocupa, continua trabalhando, porque Deus está te vendo. E Ele está trabalhando. E o lagar é um quadrado, e em cima não tem telhado. E Ele está trabalhando, sentindo dor, mas está trabalhando. Aí Deus vê que contempla todas as coisas, conhece o nosso serviço, nosso trabalho. A Bíblia diz que o anjo desce. E quando o anjo desce, o anjo fica observando o trabalho. Só que o anjo não vai só observar o trabalho de Gideão. Ele vai ver que algumas pessoas já se entregaram, já estão acostumados com o ambiente, e estão no vale, e estão na caverna, com medo dos inimigos. Sabe por quê? Porque nessa hora esqueceram da promessa. Só que eu quero imaginar Gideão dizendo: tem uma promessa aí. Existe uma promessa por trás de toda essa situação. E se você não sabe, o que me motiva a continuar trabalhando é a promessa que Deus fez na minha vida. O negócio pode estar ruim, a situação pode estar ruim, mas tem uma promessa, e eu fico firme nessa promessa. Aí tá lá e trabalhando, e o anjo desce, fica só observando Gideão. Aí tem a hora que o anjo, ele vai e se anuncia. E como que ele vai anunciar? O Senhor é contigo, varão valoroso. Quem sabe Gideão toma um susto e diz: mas como assim o Senhor é comigo? Ei, você não está sozinho nesse trabalho. Você não está sozinho nesta obra. Deus está contemplando você. Deus está contemplando o teu esforço. Deus está contemplando as tuas lágrimas. Deus está contemplando você. E deixa eu dizer uma coisa: o Senhor te escolheu para continuar a promessa dele. Ele vai te usar como canal, ele vai te usar como instrumento para dar início, para dar continuidade à obra dele nesta terra. Não posso. Eu não tenho capacidade. Não tem. Mas aquele que está te observando, ele te capacita. Eu não sei me expressar. Ele te ensina.
Ele só quer que você continue o trabalho. Se queixar, vamos se queixar, somos seres humanos. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quem sabe algumas pessoas estão dizendo, está se escondendo por causa da situação, por causa da luta, por causa do vento. Mas deixa eu dizer uma coisa, o que eles não entendem é que vocês estão no lugar certo. Vocês estão no lugar certo, estão trabalhando no lugar certo. Mas irmão Eliezer, ninguém está me entendendo. Mas o anjo desceu e está observando, e ele está dizendo uma coisa: Deus é contigo, varão valoroso. Deus é contigo, varão valoroso. Naquela situação não tinha nenhum instrumento para ser usado. E guarda isso no seu coração. Deus tem todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. Guarda isso. De fazer todas essas coisas que eu e você faz. Os anjos se ofereceram a Ele para fazer aquilo que eu e você faz, que é proclamar a sua palavra. Mas sabe o que ele disse? Eu escolho você. Você vai ser meu representante. Você vai ser meu... Mas irmão Eliezer, eu sou simplesmente um membro. Mas você é representante de Deus lá na tua empresa. Você é representante lá na escola. Você é representante de Deus na faculdade. Você é representante aonde você chegar. Alguém tem que dizer: aí vai um homem, uma mulher de Deus. Ele te observa. Ele te contempla. Ele te vê. Mesmo que você não entenda, mas Ele está te contemplando nessa noite. E além de contemplar, Ele está te escolhendo, está te separando. Se prepara, porque Deus vai te colocar como cabeça. Deus vai te entregar nas tuas mãos o teu inimigo, oh glória. Deus vai confundir a terra, para ele saber que ele é Deus. Se prepara, porque os 300 vão se colocar de pé. Mas o inimigo é muito. Mas a Bíblia nos declara: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. A arma mais forte do crente, sabe o que é? Não é o conhecimento. A arma mais forte do crente não é os cursos que ele tem. Irmão, se você souber a arma que você tem aí, se você souber a arma tão poderosa que você tem aí, chamada louvor. Ei, o teu louvor incomoda o inferno. Satanás olhou agora e disse para agora na situação, olhando para Jó, e disse: Jó, agora ele vai blasfemar. Agora ele vai blasfemar. E sabe o que acontece, irmãos? Jó adora. Enterrou 10 filhos, mas está adorando. Perdeu suas fazendas, mas está adorando. Está leproso, mas está adorando. Que lamante décia. Em outras palavras, estão na prova, está no vale sofrendo, mas ainda levanta a mão para cima e adora, porque ele sabe o Deus que ele serve. Aí, ele sempre vai arrumar um jeitinho. Vou dizer, Senhor. Mas sabe uma coisa? Peça o sinal. Peça o sinal para Ele. Senhor, se verdadeiramente o Senhor é comigo, eu quero um sinal.
Deixa eu dizer uma coisa. E Ele vai realizar esse sinal, para você saber que Ele é na tua vida e Ele te chama. Aí, o que acontece é que Ele vai separar alguns homens. E Gideão vai dizer: opa, estou tranquilo. Olha o exército. Só que Deus olha e fala assim: ô Gideão, tem muita gente aí. Diga para eles, todos nós conhecemos a história, os covardes e medrosos voltem. Já parou para imaginar isso? Deus só investe na pessoa certa. Davi está lá no campo, cuidando das ovelhas. Seus filhos de Jessé, dentro de casa, um mais belo do que o outro. Deus investe em Davi. Sabe por quê? Porque o que Davi tem, seus irmãos não têm. Coragem. E o que Deus está dizendo nessa noite para você é que para você ter coragem, para você ter fé, para você ter fé, há portas que eles vão abrir, só que você precisa de coragem para passar. A porta que Ele vai abrir, só que você precisa ter fé para passar. Porque Ele vai abrir as portas, só que até você chegar lá, a caminhada que você precisa fazer até chegar lá, é você que vai fazer. E até você chegar lá, tem alguns obstáculos, tem algumas permissões de Deus. E às vezes essas permissões de Deus vêm com um vento, vem com algumas percas. Mas quando você pensar em desistir, você está vendo a porta aberta. Fica de pé. Fica de pé. Aleluia. Sabe por quê? Porque essa porta já está aberta. E a igreja do Senhor está caminhando rumo a esta porta. E sabe quem nos garante vitória, irmãos? É o vencedor. É o vencedor. É aquele que entra na guerra e nunca perdeu uma guerra. E ele garante vitória. Você acordou de manhã, Ele está dizendo: você é mais do que vencedor. Tenha coragem. Aí foi falado aqui que às vezes nós cantamos e nós não sabemos o que estamos cantando. Porque tem letras de hino que são assim tremenda, como essa aqui, ó. Dá um ré maior para mim, pastor. Aí, porque tem que ser adorador, irmãos. Diz aí que adorar quando está na bênção é fácil demais. Só que adorar na prova, irmãos, é tirar sarro do inimigo. É mostrar para o inimigo que mesmo na situação difícil, você tem um Deus. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar, te servirei, porque comigo és. Canta, canta, canta. Feche os seus olhos, feche os seus olhos e cante essa canção, aleluia. Por quê? Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas
ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar, te servirei, porque contigo